Queridos, hoje nós vamos meditar sobre o tema... Hoje nós vamos meditar sobre o tema do contentamento cristão. E o texto é o Salmo 131. Então, abra lá comigo no Salmo 131. Se você trouxe sua Bíblia física aí, ou se você tem aquela famosa Bíblia elétrica, também está valendo. Salmo 131. Salmo 131. Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Acho que quem tiver com a versão aí, a gente poderia ler juntos esse salmo, porque ele é bem pequenininho. O que vocês acham? Fica bonito, né? Versão internacional, nova versão internacional. NVI. Quem tiver aí, se você tiver outra versão, manda ver, lê que vai ficar bonito. Vamos lá? Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Não consigo encontrar satisfação. Eu tentei e tentei e tentei, mas não consigo encontrar satisfação. Esse é o refrão de uma música que foi ao ar nos idos anos de 1965 e alcançou o primeiro lugar nas rádios dos Estados Unidos e do Reino Unido. Esse riff era cantado na voz rasgante e ainda ácida de Mick Jagger. É o grande sucesso dos Rolling Stones, Satisfaction. Nessa música, eles dizem assim: eu tentei encontrar satisfação em todos os lugares, de todos os jeitos, mas eu não consigo encontrar satisfação. A canção fala basicamente sobre duas coisas: a nossa busca por satisfação, a nossa busca por contentamento, ao mesmo tempo a frustração com a impossibilidade de alcançarmos esse contentamento. A canção dos Rolling Stones ainda continua atual. Nós somos seres de vazio, nós somos seres de desejo e nós vivemos numa sociedade de descontentamento. Esse descontentamento e esse vazio hoje, ele é explorado de múltiplas formas, né? Nada contra os marqueteiros, nada contra os publicitários, mas eles sabem explorar muito bem esse gapzinho, esse vazio que existe na alma humana, né? Nós sentimos aquele incômodo, nós sentimos aquela angústia, nós sentimos aquele vazio, e então sempre tem alguém pronto para oferecer para nós um produto, um bem, um serviço, uma experiência, uma viagem, que com certeza vai nos fazer felizes, ao menos pelas próximas 48 horas. Porque como Platão já havia escrito 5 séculos antes de Cristo, os seres humanos são como vasos, eles não permanecem plenos o tempo todo. Eles são como vasos trincados, cuja satisfação vaza aos poucos e poucos, até que eles se tornem de novo vazios. Então nós vivemos numa sociedade de descontentamento e que nos leva a ficarmos sempre descontentes. Eu não sei se você percebe, mas parece que a gente não tem o direito de ficar feliz com o carro que tem, com o celular que tem, com o CEP que mora, com a roupa que tem, com a nossa forma física, especialmente, com a nossa beleza física, muito recentemente, nos últimos anos. Nós somos chicoteados diariamente para que nós estejamos descontentes, nós consumamos, nós compremos. Mas a grande questão é que mesmo depois de um tempo nessa roda viva do consumo, nós descobrimos que ainda assim isso não basta para encher o nosso vazio. E então o descontentamento acaba se tornando uma onda massiva de depressão e ansiedade, especialmente nos países de primeiro mundo, que é chocante, na verdade, os países nórdicos e esse pequeníssimo país chamado Japão, ambos têm IDHs elevadíssimos, e a taxa de depressão também é elevadíssima, e a taxa de suicídio é correlata, também é alta.
Como explicar um troço desse? Eles deveriam estar contentes, mas não estão. O livro dos Salmos é um dos livros mais amados de toda a Escritura. O título do livro em hebraico é Terrilim, que significa louvores, mas muitos salmos têm o título de Mismor, que seria uma poesia cantada. Dentro do livro dos Salmos nós temos 5 grandes saltérios, nós temos 5 divisões ali dentro, tipo como se fosse livro 1, livro 2. Se você for ler a sua Bíblia, provavelmente você já encontrou essa nomenclatura lá. Mas existe uma subdivisão dentro dos Salmos, os Salmos de 120 a 134, a gente já falou sobre isso recentemente, porque eu preguei num salmo de romagem aqui recentemente. Eles são chamados cânticos de romagem, cânticos de degraus ou cânticos de subida. Todos eles significando a mesma coisa. Os judeus eles faziam festas sediadas em Jerusalém. Jerusalém era o centro da devoção daquele povo naquele tempo. E todo judeu deveria ir pelo menos uma vez por ano em uma das festas, das 5 grandes festas dos judeus. E como eles iam? De ônibus? Não. Eles iam em caravanas de peregrinação. Um vizinho chamava o outro, colocava uma trouxa nas costas e eles iam peregrinando, subindo para Jerusalém. Mas por que cânticos dos degraus ou de subida? Porque a última paragem antes de Jerusalém era Jericó. E de Jericó a Jerusalém você tem 20 quilômetros de estrada subindo mais de 1.000 metros de elevação. Era como se você estivesse subindo realmente uma montanha sempre, porque Jerusalém foi construída num altiplano, no alto da serra, Campos do Jordão, mais ou menos por aí, subindo toda a vida para lá. E então eles cantavam esses salmos, que eram músicas que eles entoavam coletivamente à medida em que subiam para as festas. O Salmo 131 é um salmo matreiro, porque embora ele seja tão curto, ele tem uma mensagem muito afiada. Ele é o tipo do salmo que vai fundo nas questões do coração, mas a gente precisa lê-lo com uma determinada estratégia de leitura. A gente vai precisar lê-lo de trás para frente. É engraçado, né? Eu não sei se você já reparou, mas os salmos são poesias difíceis de ler. Quem fala que os salmos são fáceis, rapaz, que Deus o abençoe. Porque tem salmos que são muito bem elaborados assim, você, saiu do ponto A, foi para o ponto B, foi para o ponto C e final. Mas tem os salmos, especialmente aqueles que nós chamamos de miscelâneas, que são salmos que têm vários temas dentro deles e vários humores dentro do mesmo salmo, que são salmos hipercomplexos. O Salmo 131 não é complexo, mas para que você possa entendê-lo, nós vamos ter que lê-lo de trás para frente. Nós vamos fazer aqui, o Toninho vai ficar feliz, uma engenharia reversa. O que é uma engenharia reversa? O Prada também sabe do que se trata. É quando você pega um produto ou tecnologia que está pronto e você desmonta aquele trem para ver como funciona, para descobrir o princípio ativo e depois você monta de volta. Então você faz o caminho do produto feito para o produto desmontado, do produto desmontado de novo para o produto feito. Por que eu estou falando isso daí? Porque nós vamos começar falando dos 2 últimos versos. Então, lendo o verso 3, o salmista diz assim: espera no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. É como se ele estivesse passando pela experiência de esperar em Deus e estivesse achando aquilo tão poderoso, tão maravilhoso, que ele estivesse recomendando para os seus vizinhos todos: esperem no Senhor, ó Israel, porque eu estou esperando e está indo bem para mim. Ele termina o salmo com essa nota de convocação para que todos aqueles que estão ali no meio da peregrinação esperem em Deus também. Alguém fala assim: mas espera em Deus por quê? Está sendo bom para você? Aí você dá um passo para trás e lê o versículo anterior, no qual ele diz assim: eu acalmei e tranquilizei a minha alma. A minha alma é como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim como essa criança é a minha alma para comigo. Esse versículo, ele é todo cheio de beleza. Ele é um símile, não é uma metáfora, é um símile, é uma comparação entre 2 realidades diferentes para que nós possamos entender um pouco por meio dessa comparação. Nesse símile, ele compara a sua própria alma a uma criança desmamada ou recém-amamentada. A palavra no hebraico é gamul. Gamul quer dizer uma criança que já não mama mais, uma criança por volta dos 6 ou 7 anos na cultura dos hebreus, ou uma criança que acabou de ser amamentada. A palavra é um tanto ambígua, mas no frigir dos ovos ela quer dizer a mesma coisa. Porque tanto a criança desmamada quanto a criança que foi recém-amamentada, elas continuam se aconchegando no colo da mãe, não pelo que a mãe possa dar, porque ela já está satisfeita,
mas pela própria mãe. Como se o salmista estivesse dizendo assim, cara, eu estou satisfeito, eu não estou buscando nada de Deus, nada, nenhuma bênção, eu só quero o próprio Deus. A minha alma é como uma criança que já foi alimentada, mas ela continua jogadinha, deitada, acolhida nos braços da sua mãe. E algumas coisas permeiam a nossa imaginação. A primeira é a coragem que o salmista tem de comparar Deus com uma figura materna. O que é muito incomum na cultura hebreia, nesse momento aqui. Mas que soa adequado porque o carinho de Deus, embora ele seja firme como um carinho de um pai, presente e seguro como o amor de um pai, ele é terno, amoroso, compassivo como o abraço de uma mãe. Não será a única vez que a Bíblia usa a imagem materna para se referir ao amor de Deus. O próprio Jesus diz que ele queria ser como uma galinha que acolhe os pintinhos debaixo das suas asas, mas Jerusalém não o quis. Então, o salmista está mergulhado numa experiência de amor com Deus. Ele está jogado no colinho de Deus. Ele está nanando no colinho de Deus. E ele não quer nada, ele só quer o próprio Deus. Ele não está interessado em nenhuma benesse, ele só quer a presença do próprio Deus. Ele se compara com uma criança, ele diz que ele está muito satisfeito, que ele está totalmente contentado, que ele está alimentado. Então a imagem, nos Salmos, ele diz assim, a imagem essencial desse Salmo é de contentamento, é de alegria, é de plenitude. Dessa forma, o salmista sente uma profunda sensação de paz, tranquilidade e contentamento com o seu Deus. O salmista se jogou no colo de Deus, e no colo de Deus ele experimentou um estado de contentamento. Ele está satisfeito, ele está descansado, ele está protegido, ele está contente, ele está nutrido. A gente vê um eco desse salmo exatamente nos versículos que abriram nossas reflexões de hoje. Paulo dizendo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado, com fome, tendo muito, tendo nada. Tudo posso naquele que me fortalece. Seria a versão agora cristianizada, plena em Cristo, desse contentamento que os salmistas e os profetas experimentaram na presença de Deus. Jesus, certa feita, falou também do contentamento que ele tinha em Deus. Ele diz assim, a minha comida é fazer a vontade do Pai e cumprir a obra que Ele me enviou para fazer, em João 4. Ou seja, aquilo que satisfazia, nutria Jesus, era caminhar com Deus, obedecer a sua vontade, e para Ele isso era o bastante, era como comida na barriga, era como dessedentar a boca sedenta, era como ser nutrido da presença de Deus. Jesus e Paulo sabiam bem o que é o contentamento em Deus. Então, de certa maneira, nós estamos hoje conversando sobre o contentamento cristão. O contentamento cristão é descrito ao longo da Escritura como uma saciedade, como encontrar finalmente satisfação em Deus. E o princípio do contentamento é que quando nós compreendemos que a nossa busca, ela que foi colocada sobre diversas coisas, né? Essa busca por satisfação, por sentido, por plenitude, por significado e por realização, essa busca é uma busca genuína. Muitas vezes o lugar onde nós alocamos essa busca, que não é a fonte adequada para satisfazer a busca do nosso coração. Então, o contentamento cristão, ele ocorre quando nós compreendemos que aquilo que nós estamos buscando nas relações, nas pessoas, no trabalho, na carreira, no status, no dinheiro, no sucesso, no bem-estar, no conforto, quando nós descobrimos que esse vazio da nossa alma não será descedentado por nada, a não ser pela presença de Deus, e nós começamos então a direcionar a nossa busca e a nossa sede exatamente para a presença de Deus. Então, nós podemos notar como o contentamento, de certa forma, ele é descrito nas Escrituras com 3 aspectos. O contentamento aparece na Bíblia como descanso. Agostinho de Hipona descreveu a felicidade, o contentamento em Deus como descanso. Por quê? Porque Agostinho, ele foi um homem extremamente atormentado por uma busca espiritual. Ele buscou sucesso, ele saiu de Cartago, ele foi para Roma, de Roma ele foi para Milão, ele mudou de carreira, mudou de posição, teve empregos no poder público romano, e toda a vida ele procurava algo que pudesse dar sentido à vida dele. Foi já tarde, para os padrões da época, obviamente, um homem com 40 anos era um homem idoso na época de Agostinho, que ele conheceu o Deus que era já o Deus da sua mãe, Mônica, que orou por ele durante muitos anos. Ele se converteu, se tornou não só um grande pregador, mas um bispo, o bispo da cidade de Hipona.
e o grande baluarte do cristianismo em toda a Idade Média. Mas por que eu estou falando de Agostinho? Porque Agostinho, ele diz assim, nas Confissões de Agostinho: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e nós andamos errantes enquanto nossa alma não descansa em Ti. É a ideia de que quando nós encontramos o Evangelho, existe um descanso ali, existe um ufa, nossa, até que enfim. Estou cansado já, cansado de buscar, cansado de correr, cansado de me bater, cansado de me gastar, cansado de me preocupar, estou cansado. Então esse contentamento, ele chega para nós como um descanso, ele chega para nós como um bálsamo, ele chega para nós como algo que apacenta a nossa alma. Em segundo lugar, esse contentamento chega para nós como alegria, porque quando nós vivemos descontentes, vazios durante muito tempo, nós vamos vivendo sem alegria. Mas quando o Evangelho alcança o nosso coração, nós descobrimos alegria. Por isso Paulo diz ao longo da sua epístola aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, encontrem alegria dentro da relação que vocês têm com Deus. Encontrem plenitude, encontrem satisfação nessa relação com Deus. E por fim, o contentamento como testemunho. O contentamento como testemunho ocorre quando nós passamos por situações difíceis em que outras pessoas passariam com amargura, com a cara feia, com o coração pesado, com o olhar cinza, mas nós cristãos passamos não rejubilando, porque estamos passando por aquilo, tipo assim, uhul, que eu estou passando por meio desse perrengue todo aqui, mas nós passamos com uma certa dose de alegria, de generosidade, nós passamos com uma certa tranquilidade no coração. Então, o contentamento é o que você e eu desejamos. É o que Paulo disse: aprendi o segredo de estar contente com Deus em toda e qualquer